Tem uma pergunta aqui interessante. Tem uma rinite crônica que não melhora com pólipos. Importante a pergunta, pólipos nasais. Realmente o pólipo nasal é uma coisa complicada. Meu otorrino disse que precisa operar. Quais seriam os benefícios de tal cirurgia? Então, existem casos realmente que você precisa operar, né? O pólipo, ele pode aparecer espontaneamente, eu até acabo acrescentando mais informações no vídeo, porque muita gente só vai ter a oportunidade de assistir esse vídeo, e às vezes vai ser a única oportunidade que a pessoa vai ter de receber essa informação preciosa. Então, o pólipo, ele acaba aparecendo porque várias questões, né? Inflamatórias, alérgicas, inflamatórias infecciosas, crônicas, como a sinusite crônica infecciosa, e uma outra causa também que é pouco investigada, que é pouco dita, que é pouco avaliada até pelo próprio médico, é a doença respiratória exacerbada por aspirina, a DREA. A DREA, doença respiratória exacerbada por aspirina, é algo muito importante que tem que ser colocado como um dos diagnósticos diferenciais para pólipos nasais, principalmente aqueles pólipos nasais de repetição, onde o otorrino opera e não melhora, ou seja, opera 3, 4, 5 vezes o pólipo e continua com pólipo nasal. E muitas das vezes o próprio otorrino, por não fazer parte da área de imunologia, né, às vezes não se atenta nessa questão do DREA. O DREA é algo muito importante que precisa ser investigado, que é a sensibilização pela aspirina, ou seja, um paciente que é alérgico à aspirina desenvolve uma sensibilização à aspirina, e essa sensibilização à aspirina não necessariamente ela precisa ser algo recente, ela pode ter sido algo do passado, de um passado muitas das vezes distante, e o paciente não estar tomando a aspirina no momento, tá? Ou seja, mesmo aquele paciente que não tem o hábito de tomar aspirina, ele pode ter se sensibilizado há muito tempo atrás, e essa sensibilização é responsável pela manutenção de um processo inflamatório crônico, levando então a processos respiratórios importantes em vias aéreas superiores e inferiores também, como a própria asma. Existe a asma provocada e exacerbada pela doença respiratória exacerbada por aspirina, DREA, e também pode levar pólipos nasais de repetição, principalmente se o paciente ele opera constantemente e não melhora, tá? Então é importante nós deixarmos alertados em relação a isso, inclusive conversar com o seu otorrino, porque pode ser que você opere o seu nariz e, consequentemente, essa cirurgia ela melhora durante um tempo, 5, 6 meses, e depois o seu otorrino vai ver novamente o pólipo nasal presente. Então, tem que pensar em doença respiratória exacerbada por aspirina, mesmo que você não use aspirina, mesmo que você somente já usou há muito tempo atrás, um Sonrisal, seja lá o que for, ou um AS, qualquer coisa assim, precisa pensar em DREA, ok? É uma outra possibilidade. E também, logo após a retirada do pólipo nasal, é importante fazer o tratamento de sensibilização para alergia respiratória a aeroalérgenos, caso você tenha, justamente porque o outro motivo do reaparecimento da recidiva do pólipo nasal é a alergia respiratória. Então, se você trata a alergia respiratória, a chance de você ter o pólipo nasal é menor. Agora, em relação aos benefícios da cirurgia, eu já falei alguma coisa, mas existem outros, né, como a melhor ventilação e drenagem dos seios paranasais, ou seja, aqueles seios que ficam aqui, existem os ósseos de drenagem, e esses ósseos de drenagem, por sua vez, quando você não tem um pólipo nasal, facilita a drenagem desse seio, dessa secreção do seio, evitando que você tenha sinusite crônica. A gente sabe que uma sinusite maltratada pode evoluir para asma, ok? Através do gotejamento pós-nasal, que goteja no brônquio e irrita o brônquio. Melhorar também o acesso da medicação tópica. Então, se você tem uma barreira, se você tem uma trave ali, um pólipozão enorme na sua narina, certamente na hora que você for fazer o remédio, você vai acabar tendo uma dificuldade que esse remédio ele penetre com facilidade, principalmente o soro fisiológico e o corticosteroide inalatório, né? Corticosteroide nasal. Então, o corticoide nasal, quando você retira o pólipo, ajuda muito a entrada do remédio ali, tá bom? E também é muito importante para fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças, porque pode haver tumorações, né? E o pólipo nasal, muitas das vezes, pode ser confundido com um tumor,
ou um tumor ser confundido com pólipo nasal, e quando você vai retirar aquele pólipo ou aquele pseudopólipo, ele pode ser uma tumoração. A outra coisa também muito importante é que a partir do momento que a gente aumenta as avenidas do nariz, né, que esse é um termo muito utilizado no meio da otorrinolaringologia, as avenidas. Então, quando a gente aumenta a passagem de ar através dessas avenidas do nariz, a gente melhora muito a respiração, diminui muito o acúmulo de secreções naquela região e, consequentemente, também diminui o processo inflamatório nas vias aéreas, tá? Nas fossas nasais. Então, é importante também que, retirando o pólipo nasal, você vai diminuir também o processo inflamatório, ok? Então, lembrando, fazendo um resumo, retirar do pólipo nasal é importante, por esses motivos todos que eu elenquei, e também há necessidade de se investigar a possibilidade de ser doença respiratória exacerbada por aspirina e também de se tratar uma doença de base como uma rinite alérgica crônica, que pode ser muito bem tratado com corticoide nasal, com antihistamínico em alguns casos, controle de ambiente e a vacina antialérgica. A imunoterapia, as vacinas para alergia são o único tratamento que mudam a história natural da doença, que ensina o organismo a não ter mais alergia. Nenhum tratamento faz isso. A vacina faz. Ela modula o sistema imunológico. Ela produz os linfócitos T reguladores, CD3, CD25, FOXP3. Ela produz os anticorpos bloqueadores da classe IgG4, que bloqueia. Elas regulam o balanço TH1, TH2 ou T2 baixo, T2, que hoje recente, para os puristas de plantão não se sentirem milindrados, né? Então T2 baixo, T2 alto ou T2, né? Mas antigamente na minha época era TH1, TH2. Então ela justamente regula tudo isso para que o paciente ele então aprenda a longo prazo a combater o processo alérgico e também a não precisar usar mais remédio. Por isso que a vacina é um pilar no tratamento do processo alérgico, principalmente a alergia IgE mediada e a alergia que causa a chamada alergia respiratória por aeroalérgenos. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Muito boa, excelente.